Olá, tudo bom? Meu nome é Davi, meu sinal é esse. Minha idade é 35 anos. Agora eu vou apresentar meu histórico no processo escolar. Então, relembrando como eu soube a causa da minha surdez, minha mãe, ela explicou como ocorreu, pois eu não sabia da gravidade do vírus da rubéola. E com essa explicação compreendi a causa. Aconteceu assim, no início da gravidez, ela contraiu rubéola e achou que era bobagem. Foi tão rápido, as manchas da rubéola sumiram e seguindo normal a gestação. Quando completou 9 meses, minha mãe iniciou o processo de parto, mas não tinha passagem para eu nascer parto normal. Ela não conseguia, então o parto foi cesáreo. Durante meu parto, houve bastante complicações. Quando fui retirado do ventre de minha mãe, fui logo para os cuidados especiais, pois estava sem oxigênio. Estava no processo realizado pela equipe médica, tentando me animar com massagem peitoral. Reagi bem e voltei a respirar. Minha mãe e a descoberta de minha surdez. Eu tinha 1 ano e 8 meses. Eu estava brincando no quintal enquanto minha mãe lavava roupas. Eu continuava a brincar na terra com os bichinhos. Ela sempre olhava com os cuidados de mãe. E quando de repente ela grita me alertando, chamando: Davi Júnior! Davi Júnior, eu surdo? Ela não sabia. Me arrancou dali, me assustei. E ela desconfiada, pela primeira vez que percebeu, então ela fez um procedimento de me chamar, de gritar meu nome mais perto e de costas. E eu não escutava. Pelo motivo que minha mãe contraiu a rubéola antes de eu nascer. Por isso que eu nasci com surdez profunda. Meus pais, inocentes, leigos sobre a surdez, em Maceió não tinha exame médico, um profissional para investigar. Então eles viajaram, eles foram para Recife. Procurou um profissional, um otorrino, examinar para pesquisar e saber diagnosticar. Pois depois disso eles voltaram para casa, pois não tiveram condições financeiras para seguir o tratamento. O que aconteceu? Eles acharam que não tinha problema não saber Libras. Seguiu a vida sem ensinar nada de Libras. Antigamente eu era analfabeto na língua de sinais. Então, minha vida, meu histórico escolar. A trajetória, né? Iniciou na educação infantil, numa escola particular. Ela é regular, escola simples, lá no bairro de Benedito Bentes 2. As atividades eram brincadeiras e alunos ouvintes, e eu só de surdo. A professora ensinava falando e eu sem entender nada, pois não tinha intérprete. Depois mudei de escola, fui para o CAGB, o CEPA. Lá a escola era infantil. Tinha muitos brinquedos, parque, era uma sala de inclusão, uma sala especial para surdos. Nas outras salas eram alunos ouvintes. Nessa sala de aula não tinha intérprete. A professora usava a estratégia de ensinar com a escrita de letras, estímulo de voz, e durante as aulas percebi o ambiente. A professora eu não aprendia nada. A aula é resumida em fotos, imagens, letras e voz.
continuei estudando no CEPA, em outra escola. O nome da escola eu não sei, mais ou menos eu tenho uma ideia que é mais... Tinha uma letra E na farda, aí na entrada tinha o formato de um arco. Então, quando eu entrei, admirado, pela primeira vez, uma sala do AEE. Encontrei vários surdos na sala. E a sala era um foco especial, inclusão só para surdos. Tinha equipamentos para exame de audiometria. Comecei estudando, treinamento da escrita, estímulo da voz, mas percebi que não tinha intérprete. A escola não era bilíngue. Existia um começo de Libras muito básico, como boa tarde, boa noite, saudações simples, mas não compreendia, não era alfabetizado. A comunicação era através de gestos. Em resumo, era oralizar, escrita, gesto. Então, concluí a educação infantil. Então, iniciei os estudos numa escola pública lá em Tavares Baixo. Iniciei a primeira série, que é admirado. Primeira série porque é a nomenclatura da época. Eu tinha 10 anos. Lá na escola era um grupo de inclusão especial só para surdo. Os professores não sabiam Libras, não tinha intérprete e não era bilíngue. No decorrer das aulas de matemática, eu fui me esforçando, percebendo que estava aprendendo claramente, bem melhor, com o ensino desse professor. Em disciplina de português, eu usava letras, ele usava recursos de imagem, fotos, mostrando casa, fazia o gesto da casa, mostrava imagem de várias coisas, quarto e vários animais, sempre com fichas associando nomes a imagens. Nesse processo de aprendizagem, fui absorvendo o conteúdo, treinando a escrita, respondendo as questões. Fui aprovado e passei para a segunda série. Também só o grupo de surdo não tinha ouvinte e a professora não sabia Libras. A escola não era bilíngue e o processo de ensino foi o mesmo. Escrita no quadro, oralizando, mostrando imagens, letras. Fui me esforçando, percebendo e assimilando o conteúdo, que era simples. Fui aprovado. Aí eu fui aprovado, mudei para outra sala, a terceira série. Na sala, encontrei ouvinte. Tinha um grupo, na inclusão de grupos de surdos, separados numa fileiras de cadeiras. De um lado, a maioria era a fileira de ouvintes, e da outra surdo. E novamente, sem intérprete. Tinha uma professora só para todo mundo. Ensinava os ouvintes e depois, com gestos, ensinava os surdos. Então, fui me esforçando, mais uma vez, atento, percebendo o processo, como era. Era bem simples, então concluí. Quando eu mudei para a quarta série, era sala com ouvintes, não tinha Libras, era só gesto. Oralizando também, mostrando letras, imagem. Assim fui respondendo as questões e de repente aconteceu um problema na estrutura física da escola. Tivemos então que mudar para um prédio chique. Era um prédio emprestado lá no bairro do centro da cidade. Esqueci o nome, lá eu estudei, mas era professor diferente e ficou difícil mesmo. Mesmo eu treinando bastante, fui respondendo as tarefas, mas perdi. Então mudei para uma escola particular, próxima à casa de minha mãe. O nome da escola era Rui Barbosa,
no Benedito Bentes. O ensino lá foi fácil, fui aprovado para a 5ª série. Então voltei para a escola do governo, o nome da escola é Rosalvo Lobo, lá na Jatiuca. Na minha sala não tinha intérprete. Na 5ª série, era o único surdo, numa sala de ouvinte. A professora só oralizava, escrevia na lousa, e eu no canto, percebendo que não tinha clareza do assunto. Era bastante complexo. Sem intérprete, era difícil aprender. A escola não era bilíngue. O único intérprete que estava na sala do 3º ano estava assistindo 3 surdos. Percebi que lá tinha Libras. E eu na sala, no canto. Professor, depois dos ouvintes, ia lá